O pastor Ed me chamou para trazer uma palavra hoje, num dia tão especial como este, o dia nosso, né? O Dia das Mulheres. Eu quero já parabenizar cada uma de vocês que estão aqui, dizer que vocês são especiais e que cada uma carrega uma porção do Senhor. Amém? São muito preciosas. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Ruth 1:14. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Eu quero voltar um pouquinho na história de Noemi, para que vocês, se tiver alguém que não entenda, né, não tenha lido esse livro ainda, eu aconselho a ler, porque é muito poderoso. É uma história muito linda. E eu quero voltar um pouquinho lá na história de Noemi. Ruth, ela era nora de Noemi. Noemi ela era casada com Elimeleque, e eles moravam em Belém de Judá. Mas houve fome naquela terra, e eles decidiram sair de lá com seus filhos, Malom e Quilion. Então eles saem da terra deles e eles vão para Moabe, e eles habitam naquela terra durante algum tempo. E com o passar dos anos, Elimeleque ele vem a falecer. Então Noemi ela se vê sozinha, somente com seus 2 filhos e as suas 2 noras, porque eles se casaram com mulheres moabitas. Eles não se casaram com mulheres que eram, né, da mesma israelense. Não, eles casaram com mulheres moabitas. Eles tomaram para si e casaram com elas. Então elas se tornaram da família. E aqui, já que eu vou chegar aqui, onde elas choram, dá para ver que era realmente uma aliança familiar, porque elas choraram quando elas viram que elas iam deixar Noemi. Então era uma aliança familiar, né? O casamento ele é isso, é uma aliança. Então eles saem, e quando estava ali mais ou menos quase 10 anos que eles já estavam habitando naquela terra, morre Malom e Quilion. Então Noemi se vê sozinha, sem seus 2 filhos, sem seu marido, e ela se vê desamparada, somente com as suas 2 noras, que eram moabitas. Quando ela ouve, escuta que o Senhor estava favorecendo de novo a terra dela, então o coração dela se enche de esperança. E ela fala: eu vou voltar para Belém. Então ela pega o caminho de volta com as suas 2 noras, e ela começa a retornar para aquele caminho. Quando ela estava no caminho, ela se vê numa condição de não ter nada para oferecer para as suas noras. E ela fala: olha, voltem para a casa de vocês, voltem para a casa das mães de vocês, porque aqui é a casa de vocês, aqui é a família de vocês, é a terra de vocês. Voltem. Eu não tenho filhos para que vocês possam se casar novamente. Então voltem. E quando elas ouvem isso de Noemi, elas começam a chorar. Fala: nós não vamos te deixar, nós não vamos voltar. Mas Noemi fica firme na sua decisão e na sua palavra, e fala novamente para elas voltarem. Elas começam a chorar, que é esse o versículo que a gente leu. Elas começam a chorar alto novamente. E elas falam: nós não vamos te deixar. Eu quero falar sobre Orfa, da atitude que Orfa teve. Nesse momento, ela enxuga as lágrimas, dá um beijo na sua sogra, e ela volta para sua casa. Nós falamos muito de Ruth, mas nós não falamos de Orfa. E está tudo bem. O que
eu quero trazer é que está tudo bem órfã voltar para sua casa. Era a casa dela, era a família dela, era a terra dela, era aquilo que ela visualizava como seguro para ela naquele momento. E muitas das vezes é isso que nos faz tomar nossas decisões. Nós temos escolhas. Órfã teve a sua escolha. E ela voltou para sua casa. E está tudo bem. Só que ela aponta para algo. Ela aponta para aquilo que você vê. Ela aponta para aquilo que é seguro. Nos traz segurança. E muitas das vezes isso quer reger nossas decisões. Mas isso também pode nos impedir de viver o sobrenatural de Deus. Isso também pode nos impedir de viver algo além do que os nossos olhos, neste momento, podem ver. Amém? E eu quero falar com você sobre Ruth. Ruth tinha um coração ajustado. Ruth, naquele momento, só um coração ajustado, para ver tantos desafios diante dela, para ver órfã voltando e não ir atrás. É só um coração ajustado em Deus que vai fazer isso. Naquele momento, Ruth faz uma declaração. As declarações, as nossas alianças, e muitas delas precisam ser declaradas. Aí você pode falar assim, mas para que, o Senhor? Porque os céus reconhecem quando você declara. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu me converti a Jesus. Diante de um cenário improvável, eu me converti, mas só eu sabia disso. E uma priminha de 5 anos. Eu falei para ela, quando eu crescer, eu vou ser de Jesus. Eu vou seguir Jesus. E eu segui com isso no meu coração muito forte, com essa convicção no meu coração. Mas quando eu fiz 12 anos, uma tia chegou para mim e falou assim, você já aceitou Jesus? Eu falei, nossa, lá atrás, Jesus está no meu coração. Ela falou assim, tá, eu sei, mas assim, você já procurou uma igreja, já levantou as mãos e já aceitou Jesus? No meu entendimento, eu falei, para que ela quer que eu faça isso? Para quê? Mas ela falou assim, faça isso. Eu sempre fui muito obediente, mesmo quando eu não entendia. Eu me arrumei, procurei uma igreja mais próxima da minha casa, fui para o culto, fiquei ansiosa pelo apelo. Levantei as minhas mãos com 12 anos de idade e eu fiz uma publicação da minha fé. Eu fiz uma declaração. Por que isso foi importante para a minha vida? Porque naquele momento que eu levanto as mãos, eu declaro diante dos homens e diante de Deus. Aquela comunidade de fé, ela me abraça, ela me acolhe, ela me vê. E ela me ensina os próximos passos que eu teria que tomar. Então, as nossas alianças, elas precisam ser declaradas. Amém? E Ruth faz essa declaração. No versículo 16, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixes, e que não te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrereis, e ali sereis sepultada. Muitas das vezes, nós falamos de aliança. Mas será que nós entendemos realmente o que é aliança?
Existem vários pilares que sustentam uma aliança, mas eu quero falar de 2: lealdade e fidelidade. Esse é o caminho que Ruth escolheu trilhar, que levou ela a uma aliança com Deus e uma aliança com a sua sogra. Lealdade, ela fala das nossas emoções, da espontaneidade do nosso coração. Então, quando Ruth declara: aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei também. Aonde você morrer, eu morrerei. O coração de Ruth era um coração ajustado em lealdade e fidelidade. E o que a lealdade faz? Ela nos protege. Porque Ruth olhou para sua sogra e pensou, eu imagino, né? Que ela viu uma sogra já de idade e ela mais jovem. Então ela pensou: comigo ela terá mais chance. Sozinha, pode ser que ela não consiga. Então ela ficou. Ela não voltou. Ela ficou. Isso fala de lealdade. Isso fala de proteção. Fidelidade tem a ver com o nosso caráter. E Ruth tinha um caráter transformado. Só um coração curado pode ser leal. Só um coração ajustado, transformado pode ser fiel. Os nossos casamentos são alianças. E nós escolhemos ficar, mesmo quando tudo não está bem. Isso é aliança. Ruth ficou num cenário onde não prometia nada para ela. Noemi não tinha nada, nenhuma promessa, mas ela faz uma declaração, uma aliança. E resolve ficar. Ela decide ficar, ela decide permanecer num cenário de dor. Ela decide permanecer num cenário onde falta tudo. Às vezes, as pessoas olham para mim, para o meu esposo, para minha filha e falam: ai, que família linda. Sabe por que eu cheguei até aqui? Porque eu não desisti. Sabe por que eu tenho uma filha maravilhosa? Porque eu não desisti. Talvez hoje o seu coração está pesado. Talvez você tenha enfrentado desafios em algumas alianças que você tem. Talvez seja no seu casamento, talvez seja na sua comunidade que você vive, na sua comunidade de fé. Talvez seja familiar, não sei. Mas o que vai fazer você chegar lá é você permanecer. Isso é fidelidade. Isso é você ser fiel à aliança que você construiu, que você decidiu viver. Então permaneça. Eu lembro que quando a Brenda nasceu, eu parei a minha vida. Eu decidi ficar 3 anos parada, sem mexer com nada. Eu parei para cuidar dela. E naquele tempo foi difícil, porque se eu trabalhasse, ia entrar mais recursos para mim, para minha casa, até mesmo para a Brenda. Mas eu decidi permanecer. Eu tinha uma aliança com a minha filha. Eu tinha uma aliança com a maternidade. E talvez aquele tempo lá atrás, para mim, foi maravilhoso porque eu estava com a minha filha, mas eu tive que fazer muitas renúncias.
talvez você está nesse tempo. Eu estou aqui para falar para você que vale a pena. Vale a pena permanecer. Vale a pena você abrir mão de alguns anos. Porque esse tempo, ele vai passar. Ele não vai voltar mais. E você viveu o que Deus tinha para você. Você fez o que Deus queria que você fizesse naquele momento. Então, mesmo que esteja desafiador, permaneça. Amém? A lealdade, ela traz proteção. A fidelidade tem a ver com o nosso caráter, nos faz permanecer, mesmo quando o cenário não é favorável. E eu queria falar outra coisa para vocês, mas eu não consigo. Porque a aliança, ela vai te custar tudo. Se você quer estabelecer uma aliança com Deus, vai te custar tudo. Mas o que vai me custar, Alcione? Jesus já fez tudo lá na cruz por nós. Realmente. Eu não estou anulando isso. Porque realmente Ele fez tudo. E Ele nos resgatou. Amém? Só que existe sim um preço que você precisa cumprir. A renúncia. Quando Ruth decide seguir Noemi, ela estava abrindo mão dos seus deuses, ela estava abrindo mão da sua família, ela estava abrindo mão da sua terra, de algo que era confortável para ela. E ela estava indo para algo que era desconhecido para ela, onde não era palpável. Ela não sabia o que viria. Mas ela, nesse momento, decide dar um passo de fé. Talvez hoje, Deus está te chamando para mudar seu estilo de vida. Talvez a renúncia que você precisa viver hoje, a aliança que você precisa fazer hoje é com você mesma. É mudar a sua forma de viver. Porque foi isso que ela fez. Ela muda a sua mentalidade naquele momento. Porque mais na frente, ela fala assim para sua sogra: que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela podia falar assim: que o seu Senhor, que o seu Deus me castigue. Não, ela falou: que o Senhor me castigue. Ela tinha Deus como seu Senhor. E hoje eu quero que você responda para você. Deus tem sido mesmo Senhor da sua vida? Porque nós queremos muitas das vezes dar esse passo, mas nós queremos trazer algumas coisas da nossa velha cultura para agora. Da nossa velha forma de viver para agora. Então só você pode responder isso para você e para Deus. O que você precisa largar hoje? Porque a aliança verdadeira com Deus vai te custar renúncias. Vai te custar. A aliança, ela muda destinos. Nós vimos Ruth, uma mulher improvável. Quando elas chegam em Belém, Noemi, a palavra diz que a cidade fica em alvoroço, porque Noemi estava retornando. E isso aponta para algo muito importante. Nós temos que saber, todas as vezes que nós saímos de alguns lugares, todas as vezes que Deus nos tira de algum lugar, nós temos que saber como nós saímos deste lugar.
Porque quando voltarmos, o nosso testemunho é que vai ficar. Porque quando Noemi chega em Belém, todo mundo vem falar com ela. Verdade. Será mesmo que Noemi voltou? Será mesmo? Gente, era quase 10 anos eles longe. Isso não removeu a história que ela deixou naquele lugar. Isso é muito importante. Nós mantermos alianças de fidelidade e lealdade. Porque o nosso testemunho, ele tem que ir primeiro. Ele tem que falar primeiro do que as nossas próprias palavras. Na nossa ausência, o nosso testemunho é quem vai falar. Amém? Só que ela volta de uma forma diferente. Ela volta amargurada. Quando as pessoas a abordam, ela fala: não me chame mais Noemi. Me chame Mara, porque o Senhor tornou a minha vida amarga. Então, eu vejo o tanto que Noemi estava amargurada. Então, nós entendemos que Noemi não era uma boa companhia, mas Ruth escolhe ficar. Nos dias maus, muitas das vezes nós não vamos ser uma boa companhia, mas as alianças que são verdadeiras, elas permanecem. Elas vão ficar, mesmo na dor. Mesmo que você esteja amargurada, vai ficar. Seu esposo vai ficar. Seu filho vai ficar. Tem amigos mais chegados do que irmão, eles vão ficar. Aleluias. O Senhor não nos desampara. Porque naquele momento que Noemi começa a falar para aquelas pessoas que ela estava amargurada, o tanto que a sua alma estava ali em dor, Ruth simplesmente chega para Noemi e fala: eu vou ali no campo colher espigas. Sabe por quê? Porque a lealdade, ela é isso. Ela traz proteção, ela traz provisão. E ela vai para o campo. Ela sabia que campo ela tinha que ir? Não. Mas o Senhor é perfeito na sua boa vontade. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Porque Ruth foi feliz da vida. Porque havia pão e provisão em Belém. Então ela vai para os campos. E Deus, o próprio Deus, a direciona, leva, impulsiona. Porque Deus faz isso com a gente. A partir do momento que nós temos uma aliança com Ele, não é mais você que decide, é Ele que te leva. É Ele que te coloca nos lugares. E Deus leva Noemi e coloca ela no campo de Boaz. E Boaz aponta para Cristo. Porque Boaz era um parente próximo do clã de Elimeleque. E ele era respeitado naquela cidade. Uma aliança que foi firmada, não debaixo de interesse, porque Noemi não tinha nada. Agora Ruth se vê diante de uma terra próspera, de uma terra, era o tempo da colheita. E no tempo da colheita, havia uma lei de Moisés que acolhia os estrangeiros, os necessitados, as viúvas e os órfãos. Não precisa abrir, eu vou ler. Está escrito lá em Levítico 19, 9. Depois vocês lerem em casa. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que estiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor,
o Deus de vocês. Havia uma lei no tempo de Moisés que era algo que abençoava os necessitados. Então, Ruth, ela não estava ali colhendo, ela estava só catando as espigas que caíam pelo caminho que os ceifeiros deixavam. Isso era uma provisão de Deus. Então, mesmo que você dê um passo de fé hoje, Deus tem provisão para você. Mesmo que você não está vendo nada, Deus tem toda a provisão que você precisa. Ele vai te atender nas suas necessidades, porque Ele é fiel e Ele cuida de você e Ele cuida de mim. Nós andamos preocupados por muitas coisas, mas uma só é necessária: cuide da aliança que você tem com Ele. Amém? Cuide, proteja essa aliança. Amém? Jesus, obrigado por essa porção. Deus tinha uma porção para os necessitados, Deus tinha uma porção para os órfãos, Deus tinha uma porção para as viúvas. Eu quero dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus tem uma porção para você. Ei, existe mais. E essa porção, ela está liberada para nós essa manhã. Ela está liberada. Então hoje, coloque o pé. Coloque o pé naquilo que Deus tem te apontado. Pela fé. Fé é crer naquilo que nós não estamos vendo. E Ruth teve essa atitude. Aleluias. Chega desse tempo de sermos guiados por aquilo que nós estamos vendo. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Deus quer mudar a nossa história, mudar o nosso destino. Boaz, ele chega no campo que Ruth estava. Ele sauda os trabalhadores e ele pergunta para o seu capataz: a quem pertencia Ruth? Aleluias. Lembra que eu disse que as alianças, que nós temos que saber proteger as nossas alianças? Porque Ruth não abriu a boca para falar da história dela. O testemunho dela falou mais alto do que as palavras dela. Deus está nos chamando para viver uma vida de aliança, de integridade. E não vai ser necessário falar muito para que as pessoas sejam impactadas. Você não precisa abrir a boca. Seu testemunho vai falar. Amém? E o capataz fala tudo que Ruth tinha feito para Noemi. E o coração de Boaz se compadece por Ruth. Então ele chega para ela, pede para que ela continue durante todo aquele período da colheita com as moças que colhiam, para que ela fosse protegida. E ele deu ordem para que nenhum homem tocasse em Ruth. E falou para ela: não vá para outro campo, fique aqui. Isso é proteção. Isso é lealdade.
A lealdade, ela te protege mesmo quando você não está presente. Se eu sou leal a você, eu vou te proteger, eu vou proteger a sua honra. E mesmo que você não esteja presente a sua honra, eu não vou diminuir a sua honra, eu vou proteger ela. Isso é lealdade. Aleluias. E tem uma das coisas que o capataz fala assim: ela está aqui desde cedo. Ela não parou. A não ser por um momento no abrigo. Amém? Deus está procurando homens e mulheres que se posicionem neste lugar. Amém? Vamos sair do nosso comodismo, da inércia. Vamos começar a nos movimentar, porque o reino de Deus, ele é tomado por força. Amém? E a Bíblia diz que são poucos trabalhadores. Deus está esperando a sua resposta. E quando Boaz foi fazer a refeição daquele dia com todos, ele tira uma porção e ele entrega para Ruth. E além dela se alimentar, sobrou. Então ela guardou para levar para sua sogra. Isso é lealdade. Amém? E no final daquele dia, Ruth volta para casa com quase uma arroba de cereal. E mais o que tinha sobrado, que Boaz tinha dado. Então por que você está preocupado? Deus, ele muda o nosso destino. Nós vimos uma mulher improvável, que fez uma aliança sem interesse, porque não tinha promessas. Amém? As nossas alianças, elas serão genuínas. Chega desse discurso da internet. Deus procura corações ajustados nele, que não se movem por interesse. As nossas alianças, elas serão genuínas, não serão por interesses. Serão genuínas. Havia uma lei do levirato, que o parente mais próximo resgatava as viúvas, a terra. E Boaz, ele não era um parente mais próximo, mas ele não era o único. Até aqui, a gente vê Ruth como protagonista, não é verdade? Quando Ruth chega em casa e Noemi vê tudo aquilo que Deus tinha feito, aleluia, a esperança volta, a fé volta, e ela fala: este homem é um dos nossos resgatadores. Aleluias. E com toda a experiência de Noemi, isso fala das mulheres mais velhas e das mulheres mais novas. Amém? Experiência muda tudo. Amém? Sabe por quê? Naquilo que Noemi errou, ela não vai deixar a Ruth errar. Então toda a sabedoria, experiência de Noemi, ela se levanta e ela fala: filha,
preciso que você faça algo. Se apronte, fique linda, bela, veste sua melhor roupa. E era final da colheita. E ela se posiciona nesse lugar de instrutora. Amém? E ela fala para Ruth: você vai se aprontar, vai descer a eira. E quando Boaz tiver bebido e comido, você vai se colocar aos pés dele. E Ruth fez isso. Quando Boaz se desperta e vê aquela mulher nos pés dele, ele se assusta. E ela fala para ele assim: estende a sua capa sobre a tua serva. Isso era um pedido de casamento, de resgate. Aleluias. Ele fala para ela assim: eu não terei descanso até que eu resolva essa questão. E ele protege Ruth. Ele fala: fica aqui, porque ainda está tarde. Ele protegeu ela, protegeu a integridade de Ruth. Isso é lealdade, isso é fidelidade. Amém? E Boaz aponta para Cristo, o nosso resgatador, o nosso remidor. Amém? E nós vimos que Boaz se posiciona num lugar de consertar, de ajustar e de prover. Havia um outro parente que não é citado o nome dele na Bíblia, que era um parente mais próximo ainda que Boaz. Mas Boaz, ele se posiciona num lugar, ele não queria dar um jeitinho. Amém, igreja? Deus não quer que a gente dê um jeitinho. Porque Ruth já tinha escolhido Boaz. Estava fácil, não estava? Era só ele resolver. Mas ele queria agir dentro da lei. Então ele se posiciona à porta da cidade e fica esperando o parente mais próximo. Quando ele se aproxima, ele fala: olha, Noemi está vendendo as terras e você é um dos resgatadores. Você vai comprar? Ele fala: eu vou, eu estou disposto a comprar. Ele fala: tudo bem, mas você vai comprar as terras e você vai resgatar Ruth e a sogra. Aí ele fala: não, isso não. Então eu não quero. Olha como Boaz foi sábio. Ele fala: então eu me posiciono, eu compro as terras, eu resgato Noemi e eu resgato Ruth. E ela se casou com Boaz. E uma mulher improvável, de uma aliança que não prometia nada, ela viveu uma nova história. E nós vimos que ela aparece na genealogia de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Quem crê que Deus tem muito, muito mais para nós? Aleluias. Lá em Mateus 1:5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, Obed cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Aleluias. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode aplaudir Jesus nessa manhã? Porque Ele é lindo e Ele quer te dar um casamento. Ele quer se casar com a noiva. Ele é o nosso resgatador e Ele espera que nós fazemos como Ruth, se coloque aos pés dele, como Ruth se colocou aos pés de Boaz. Estenda sobre nós, Senhor, nessa manhã, a tua capa
de gratidão, Senhor, de fidelidade, de lealdade. Deus quer mudar histórias aqui nessa manhã. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero orar por você e dizer que eu era o improvável. Mas Jesus mudou a minha história. E Ele está pronto hoje para mudar a sua história. Faça uma aliança com Ele. Talvez o que você precisa deixar é os antigos hábitos. Talvez o que você precisa renunciar hoje é não desistir do seu casamento. Talvez o que você precisa hoje é continuar crendo no impossível, é continuar pisando naquilo que você ainda não está vendo, mas deixa eu te dizer, é verdadeiro, existe e já está liberado sobre você. Ainda não chegou, mas vai chegar. Oh, a sua história será reescrita, a sua vida será uma vida abundante. Deus tinha abundância para Ruth. Deus tinha alegria de novo para Noemi. Deus tinha restituição para Noemi. Ela chega de mãos vazias, mas ela não permanece dessa forma. Deus tem toda a provisão que é necessária para mim e para você. Talvez hoje algo está impossível na sua visão, mas para Ele não tem nada impossível. Amém? O permanecer nessa aliança vai te levar a lugares altos em Deus. Ruth, ela tinha uma conexão de lealdade com a sua sogra. E hoje eu quero que você olhe para aquilo que você tem uma conexão que Deus quer que permaneça. Mas talvez não está num bom dia, mas mesmo assim, escolha permanecer. Talvez você está frustrada. Eu pensei que não seria assim. Talvez está desafiador demais. Ei, mas Deus te chamou com um propósito. Não era sobre Ruth, era sobre Jesus. Não é sobre nós, é sobre a próxima geração. Entrega tudo, porque vai te custar tudo essa aliança. Entrega tudo hoje. Não fica presa às suas emoções. Não fica presa àquilo que está te prendendo. Não fica presa. Solte, libera. Libera nessa manhã. Libera perdão. O Senhor está tocando em vidas. Há um novo e vivo caminho. Há um novo e vivo caminho. Não é fácil mudar, traz desconforto, sair do nosso lugar de conforto, mas Deus te chama para viver algo maior. Deus te chama para viver algo maior. Hoje nós estamos aqui falando sobre Ruth. Ela está nos ensinando algo, o quanto é precioso uma aliança. Aleluias. Mas se ela tivesse olhado para a circunstância e desistido, ela não teria vivido o que ela viveu. Hoje nós não estaríamos falando sobre ela. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você nessa manhã. Deixe o Senhor entrar em lugares que você não tem deixado. Existem algumas portas que você abriu e algumas ainda estão fechadas. Deus quer entrar
e mudar. Exatamente aí onde você está fechando, aonde você está segurando. Solte hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.